Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos começar a ver os elementos, alguns elementos que são fundamentais na construção de algoritmos. São formas de se resolver algoritmos que são recorrentes em vários problemas que vocês vão ter aí ao longo da vida como desenvolvedor. E a gente vai começar pela contagem, pelo elemento fundamental de contagem. Beleza, para trabalhar esse conceito, vamos utilizar o seguinte problema. Vamos escrever um algoritmo que vai ler 5 números, um de cada vez, e a gente vai contar quantos desses números são negativos. Beleza, então aqui foi pedido ao usuário informe os 5 valores. Ele informou -1, 2, -3, 5 e 4. Se a gente for analisar os valores negativos, a gente vai ter o -1 e o -3. Então, a gente vai ter dois números negativos. Então, vamos iniciar o nosso programa, incluindo a biblioteca para ler informações do teclado, gerar dados na tela, o int manhinha. Beleza, abre bigode, fecha bigode, a gente vai pensar em entradas, processamento e saída. Então, como entrada, a gente precisa ler 5 números. Como saída, a gente tem que produzir uma informação de quantos desses números eles são negativos. Beleza, então a gente vai primeiro ler esses 5 números do usuário. Então, a gente pode utilizar uma estrutura de repetição para isso. Então, vou criar aqui um contador. Dizer que esse contador vai iniciar em 1. Como a gente quer rodar 5 vezes, a gente tem que ir do 1 até o 5. Então, vou fazer um while. E aqui eu vou colocar contador menor ou igual a 5 no caso. E aqui eu vou criar outro contador. Então, aqui a gente vai fazer uma contagem. Então, conte negativos. A gente vai contar quantos negativos existem. Então, sempre que a gente vai fazer uma contagem, a gente inicia com 0. Aqui a gente vai ler o nosso valor. Então, vou colocar aqui printf, pedir para o usuário informar o número. Informe um número. Vou ler agora esse número. Esse número é de que tipo? Do tipo inteiro. Então, para ler ele, eu vou colocar 1%d. E o que o usuário digitar vai para n. Agora, eu vou ter que fazer uma análise desse número para ver se ele atende ao nosso critério. Ou seja, atende ao critério de ser negativo. Como é que eu sei se o número é negativo? Eu vou testar se ele é menor que 0. Então, se ele for menor que 0, eu vou dizer que encontrei um número negativo. Então, vou aumentar a nossa quantidade de negativos em uma unidade. Então, conta em negativos, agora vai ser a quantidade que a gente tinha anteriormente mais 1. Eu vou colocar aqui só o tipo de conta negativo, que nesse caso aqui é um inteiro. Então, a gente iniciou de 0. Vai rodar aqui quantas vezes? De 1 a 5. Então, a gente vai rodar 5 vezes. A cada rodada, a gente vai ler um valor em particular, vai ver se esse valor é negativo. Se sim, a gente vai dizer que a nossa quantidade de negativos vai ser igual à quantidade que tinha anteriormente mais 1. Por exemplo, se conta negativo tinha um valor 0, então a gente vai dizer que conta negativo vai ser igual a 0 mais 1, ou seja, vai para 1. E no final a gente faz como usual, Na última linha a gente coloca os valores que vão atualizar a nossa condição. Ou seja, vamos dizer que o contador vai ser igual a o contador mais 1 para poder a gente chegar em 5. Beleza, por fim, a gente vai formar a quantidade de valores negativos. Então, %d valores negativos. Beleza, e no lugar desse %d, a gente vai colocar essa variável conte negativos. Então, para contar, um elemento fundamental da construção de algoritmo, a gente vai iniciar o nosso contador com 0, porque a gente não encontrou nada ainda. Vai analisar esse valor em particular, nesse caso o usuário digita o número n, a gente vai verificar se ele atende a um critério particular, que nesse caso era ser negativo. Se sim, a gente vai aumentar essa quantidade em unidade. Se a gente não quisesse negativo, por exemplo, se quisesse analisar os pares, a gente teria que mudar apenas a nossa condição aqui. O algoritmo em si, ele continuaria o mesmo. Por fim, a gente vai fazer o quê? Informar a quantidade de negativos.
ela está em que valor? Está em conta e negativos. Então, ao final vai ser impresso %D, correspondente aqui à quantidade de negativos. Se conta e negativo for 2, então vai ser impressa 2 valores negativos. Aqui vamos só criar a nossa variável n. Vamos executar para ver como nosso programa está se comportando. Beleza, então aqui ó, criou uma variável n, criou o nosso contador, iniciou o nosso contador em 1, iniciou conta negativos em 0, porque ele vai contar a quantidade de negativos e no momento, como a gente não leu nenhum valor, então essa quantidade vai estar em 0. Contador menor que 5, sim, contador é 1. Beleza, vamos pedir para o usuário informar um número, vamos digitar aqui -1. Beleza, se a gente analisar, n recebeu o valor -1. -1 é menor que 0? Sim, -1 é maior que 0. Então, oba, a gente encontrou um número negativo. Então, vamos aumentar ó, nossa quantidade de negativos em unidade. Tá? 0 vai para 1. Vamos aumentar o nosso contador. Esse contador agora está em 2. 2 menor ou igual a 5? Sim. Pedir para o usuário informar o número, digitar aqui 2. Beleza, vamos analisar. 2 é menor que 0? Não, que pena. Então a gente não vai entrar aqui, não vai aumentar a nossa quantidade de negativos. Então o contador agora vai para 3. 3 menor ou igual a 5? Sim. Vamos ler outro número, digitar aqui -3. Beleza, vamos analisar. -3 é menor que 0? Sim, oba, encontramos outro número negativo. Então vou ter que aumentar. Ele está em 1, ele agora vai para 2, porque encontramos ó, 2 números negativos. O contador vai aumentar, vai para 4. 4 menor ou igual a 5? Sim. Então vamos digitar aqui um 4. Então, n recebeu o valor 4. 4 menor que 0? Não, que pena. Então a gente não vai entrar nesse if. Vamos aumentar o nosso contador, foi para 5. Vamos digitar aqui outro valor, digitar o valor 5. 5 menor que 0? Não. Que pena mais uma vez. Então a gente não vai entrar, nosso contador vai para 6. 6 menor ou igual a 5? Não. 6 é maior. Então o while ele vai terminar e aqui a gente vai imprimir, ó. Conta em negativos. Tem quantos? Tem que valor? Tem o valor 2. Então vai ser impresso 2 valores negativos. Impresso aqui, ó, 2 valores negativos. Beleza, pessoal? Esse foi o elemento, né, fundamental da construção de algoritmos, contagem. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.